O segundo é a substituição do direito de cada um e de todos de opinar em público pelo poder de alguns para exercer esse direito, surgindo assim a curiosa expressão formador de opinião, aplicada a intelectuais, artistas e jornalistas. Ou seja, se a opinião pública é o direito ao uso público da razão para exprimir interesses, direitos, conflitos entre indivíduos, grupos e classes, a expressão formador de opinião é absurda. Ninguém pode formar a opinião por mim, pelo meu grupo, pela minha classe. Deixa de ser opinião. Se houver um formador de opinião, a opinião deixou de ser opinião e deixou de ser opinião pública. O terceiro decorre de uma mudança na relação entre os vários meios de comunicação, sob os efeitos das novas tecnologias e da formação de oligopólios midiáticos globalizados. Esse terceiro deslocamento produziu uma mudança na forma de ocupação do espaço da opinião pública pelos profissionais dos meios de comunicação. Assim, por exemplo, no caso da imprensa, deu-se a passagem gradual do jornal como órgão de notícias a órgão de opinião, ou seja, os jornalistas comentam e interpretam as notícias opinando sobre elas. Eles passam a ocupar o lugar que tradicionalmente cabia aos grupos, às classes sociais e aos partidos políticos. E, além disso, a sua opinião não fica restrita ao meio impresso, mas passa, por um lado, a servir como material para os noticiários de rádio e televisão e, por outro lado, espalha-se pelas redes da multimídia. Essas, porém, ao mesmo tempo em que potencializam o jornalismo impresso, podem destruí-lo, pois vários estudos mostram que, para tentar salvar-se, o jornalismo está ficando cada vez mais rápido, inexato, barato. E, para tentar conservar um público leitor, julga dever dirigir-se a públicos específicos. Passa a um jornalismo não investigativo, e sim assertivo e partidarista, detentor da chamada credibilidade e plausibilidade. E, portanto, ele se torna, o jornalismo, um dos protagonistas da destruição da esfera da opinião pública que ele parecia defender. A desinformação é o principal resultado da maioria dos noticiários, nos rádios, nos jornais, no rádio, na televisão e na multimídia. Pois, de um modo geral, as notícias são apresentadas de maneira a impedir que se possa localizá-las no espaço e no tempo. Paradoxalmente, as mídias podem oferecer-nos o mundo inteiro num instante, mas o fazem de tal maneira que o mundo real desaparece, restando apenas retalhos fragmentados de uma realidade desprovida de raiz no espaço e no tempo. Colocando num mesmo tempo e num mesmo espaço, ou seja, na tela, informações de procedência, conteúdo e significado completamente diferentes, mas que se tornam homogêneos pelo modo da sua transmissão, a desinformação impera. Como desconhecemos as determinações econômico-territoriais, geográficas, geopolíticas, sociais, como ignoramos os antecedentes temporais e as consequências temporais dos fatos noticiados, não podemos compreender o seu verdadeiro significado. O paradoxo está em que há uma verdadeira saturação de informação, mas, ao fim, nada sabemos, depois de termos tido a ilusão de que fomos informados sobre tudo. Somos persuadidos de que, efetivamente, vemos o mundo quando vemos as telas dos diferentes tipos de aparelhos. Entretanto, como o que vemos são imagens escolhidas, selecionadas, editadas, comentadas e interpretadas pelo transmissor das notícias, então é preciso reconhecer que as telas são o mundo. É esse o significado profundo e preciso da ausência de referenciais concretos de lugar e de tempo, ou seja, das condições materiais, econômicas, sociais, políticas, históricas dos acontecimentos. Essa ausência não é uma falha, não é um defeito, é um procedimento deliberado de controle social, político e cultural. Desinformar é controlar. A multimídia potencializa o fenômeno da indistinção entre as mensagens e entre os conteúdos. Como todas as mensagens
estão integradas num mesmo padrão cognitivo e sensorial, uma vez que educação, notícias e espetáculos são fornecidos pelo mesmo meio, os conteúdos se misturam e se tornam indiscerníveis. No sistema de comunicação multimídia, a própria realidade fica totalmente imersa em uma composição de imagens virtuais, num mundo irreal, no qual as aparências não apenas se encontram na tela comunicadora da experiência, mas se transformam elas próprias em experiência dos outros. Todas as mensagens, de todos os tipos, são incluídas no meio, porque fica tão abrangente, tão diversificado, tão maleável, que absorve no mesmo texto, ao mesmo tempo, no mesmo espaço, toda a experiência humana, passada, presente e futura, como um único ponto do universo. Do ponto de vista da democracia, a questão que se coloca, portanto, é saber quem detém o controle dessa massa cósmica de informação. Ou seja, o problema é saber quem tem a gestão de toda a massa de informações que controla a sociedade. Quem utiliza essas informações, como e para que as utiliza. Sobretudo, quando se leva em consideração um fato técnico que define a operação da informática, qual seja a concentração e centralização da informação. Pois, tecnicamente, os sistemas informáticos operam em rede, isto é, com a centralização dos dados e a produção de novos dados pela combinação dos já coletados. Se levarmos em consideração o monopólio da informação pelas empresas de comunicação de massa, podemos considerar que, do ponto de vista da ação política, as redes sociais, como ação democratizadora, tanto por quebrar esse monopólio, assegurando a produção e a circulação livres de informação, como também por promover acontecimentos políticos de afirmação de direito democrático à participação, são importantes. Entretanto, e para eu explicar como é que eu vejo o problema das redes sociais, eu vou introduzir um exemplo, porque eu quero fazer o contraponto entre esse exemplo e a questão das redes. No século XVII, houve uma revolução na Inglaterra, que culminou, evidentemente, com a morte do rei. Foi o primeiro rei na história da Europa a ser morto. Né? E essa revolução, houve uma revolução dentro dessa revolução. A revolução dentro da revolução foi a Revolução Radical Popular, que foi feita pelas correntes populares e radicais da Reforma Protestante, né? Os chamados niveladores, né? E os Quakers. Como é que eles agiam? Porque, como se trata de apropriar-se de uma tecnologia nova, vamos ver o que eles faziam. A imprensa praticamente tinha acabado de ser criada. Então, o que era uma imprensa? Um revolucionário fabricava uma prensa de madeira. Ele sabia fabricar. Fabricava a prensa de madeira. Ele fabricava os tipos. Ele fabricava as tintas. Ele colecionava, em todos os lugares em que era possível, papel. Ele punha isso embaixo do braço e ia para a Assembleia. Discutia-se muita coisa, e é isso, e vai ser assar. Tomavam-se as deliberações. Ele ia para um canto, escrevia tudo que tinha sido decidido pela Assembleia, as palavras de ordem, imprimia e saía e panfletava pela Inglaterra toda. Esse exemplo significa o seguinte: o revolucionário tinha o controle absoluto da técnica que ele estava usando. Ele sabia fazer a prensa, ele sabia fazer os títulos, os tipos, ele sabia fazer as letras, ele sabia imprimir, e ele sabia escrever e distribuir. Do começo ao fim do processo, ele tem autonomia e controle da sua própria prática, da sua própria ação. O que eu quero dizer é que nós estamos num momento de apropriação de uma nova tecnologia, que parece liberadora, democratizante, anárquica, criativa. Mas se eu comparo com os revolucionários do passado, eu me pergunto
se essa apropriação é tão democrática e tão revolucionária quanto a gente imagina. Então, eu vou voltar agora ao meu texto, eu estou no fim. Ora, os usuários das redes sociais não possuem autonomia em sua ação. E isto sob dois aspectos. Em primeiro lugar, eles não possuem o domínio tecnológico da ferramenta que empregam. E, em segundo, eles não detêm qualquer poder sobre a ferramenta empregada, pois esse poder é uma estrutura altamente concentrada, a Internet Protocol, com 10 servidores nos Estados Unidos e 2 no Japão, nos quais estão alojados todos os endereços eletrônicos mundiais, de maneira que, se tais servidores decidirem se desligar, desaparece toda a Internet. Além disso, a gerência da Internet é feita por uma empresa norte-americana em articulação com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Isto é, gere o cadastro da Internet mundial. Assim, sob o aspecto maravilhosamente criativo e anárquico das redes sociais, em ação política, ocultam-se o controle, a vigilância sobre os seus usuários em escala planetária, isto é, sobre toda a massa de informação do planeta. Do ponto de vista ideológico, o exercício do poder pela mídia se efetua por meio da ideologia da competência, cujo modo de aparecer tem a forma anônima e impessoal do discurso do conhecimento. E a sua eficácia social, política e cultural funda-se na crença da racionalidade técnico-científica. Essa ideologia é inseparável de uma nova imagem da sociedade, definida como sociedade do conhecimento. Com essa expressão, pretende-se indicar que a economia contemporânea se funda sobre a ciência e a informação, graças ao uso competitivo do conhecimento, da inovação tecnológica e da informação nos processos produtivos e financeiros, bem como de serviços como a educação, a saúde e o lazer. A ideologia da competência pode ser resumida da seguinte maneira: não é qualquer um que pode, em qualquer lugar e em qualquer ocasião, dizer qualquer coisa a qualquer outro. O discurso competente determina de antemão quem tem o direito de falar, quem deve ouvir, assim como predetermina os lugares e as circunstâncias em que é permitido falar e ouvir. E, finalmente, define previamente a forma e o conteúdo do que deve ser dito e precisa ser ouvido. Essas distinções têm como fundamento uma distinção principal, aquela que divide socialmente os detentores de um saber ou de um conhecimento científico, técnico, religioso, político, artístico, que podem falar e têm o direito de mandar e comandar, e os supostamente desprovidos de saber, que devem ouvir e obedecer. Eu sei de um partido político que é feito de gente muito responsável, dotada de profundos conhecimentos técnicos e científicos, e que, por isso, tem todo o direito de falar, e os outros têm a obrigação de ouvir. Numa palavra, a ideologia da competência institui a divisão social entre os supostos competentes que sabem e os incompetentes que obedecem. Enquanto discurso do conhecimento, essa ideologia opera com a figura do especialista. Os meios de comunicação não só se alimentam dessa figura, mas não cessam de instituí-la como o sujeito da comunicação. O especialista competente é aquele que, nas mídias, no rádio, na TV, na revista, no jornal, na multimídia, divulga saberes, falando das últimas descobertas da ciência ou nos ensinando a agir, pensar, sentir e viver. Ele nos ensina a fazer sexo, carpintaria, jardinagem e maquiagem. O especialista competente nos ensina, por isso, a educação das crianças, a decoração da casa, boas maneiras, uso de roupas apropriadas em horas e locais apropriados, como amar Jesus e ganhar o céu, meditação espiritual, como ter um corpo juvenil e saudável, como ganhar dinheiro e subir na vida e em quem votar. Não é casual que os noticiários, ao promoverem entrevistas em que a notícia é intercalada
com a fala daqueles que, direta ou indiretamente, estão envolvidos no acontecimento noticiado, tenham sempre os repórteres indagando: o que você sentiu? O que você sente com isso? Ou o que você achou disso? O que você acha disso? Você gostou? Você gosta? Você não gosta disso? Nunca se pergunta aos entrevistados o que eles pensam, o que eles julgam dos acontecimentos. E sim, o que eles sentem, o que eles acham, se lhes agrada, se lhes desagrada. Dessa maneira, enquanto os participantes que fizeram o acontecimento, né, falam dos seus sentimentos, os jornalistas explicam e interpretam o que se passa, como se os participantes fossem incapazes de pensar e de emitir juízo sobre aquilo de que foram testemunhas diretas e partes envolvidas. Com isso, a mídia declara tacitamente a incompetência dos participantes e dos envolvidos para compreender e explicar fatos e acontecimentos dos quais eles são os protagonistas. Esse procedimento permite, no instante mesmo em que os fatos se dão, criar a versão do fato, a versão do acontecimento, como se fosse o próprio fato, o próprio acontecimento. Assim, uma partilha é claramente estabelecida. Os participantes sentem, portanto, eles não sabem, eles não compreendem, eles não pensam. Em contrapartida, o homem da mídia pensa, portanto, ele sabe, e graças ao seu saber, ele explica a todos o que foi que aconteceu. O principal especialista, porém, não se confunde com nenhum dos anteriores. É uma espécie de síntese, construída a partir das figuras precedentes. É aquele que explica e interpreta as notícias e os acontecimentos econômicos, sociais, políticos, culturais, religiosos e esportivos. Aquele que devassa, eleva, rebaixa os entrevistados, zomba, premia, pune calouros. Em suma, é o formador de opinião, é o comunicador. Ideologicamente, portanto, o poder da comunicação de massa não é igual ou semelhante ao da antiga ideologia burguesa, que realizava uma inculcação de valores e ideias. Dizendo-nos o que devemos pensar, sentir, falar e fazer, agora se afirma que nada sabemos. E o poder da mídia se realiza como intimidação social, cultural e política. Contra essa intimidação, precisamos do marco regulatório. Muito obrigada.